Então, como vocês podem ver ali no telão, qual que é o nosso tema de hoje? Vocês sabem ler, né? Eu acredito. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Esse é o tema de hoje. E para a gente começar, eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês. Quem aqui trouxe a Bíblia? Amém, isso aí. Então, a gente vai ir lá para Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Abacuque. Vamos ver se vai estar lá no telão, que daí eu vou ler junto. Capítulo 3, versículo 17. Isso aí, olha lá. Ó. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, 18, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Que você possa colocar a mão no seu coração, abaixar sua cabeça e a gente vai fazer uma oração. Paizinho, nós estamos aqui diante da sua presença, que o Senhor venha falar conosco, Pai. Que toda semente que for plantada, Pai, no coração dos teens, Pai, que possa frutificar, Pai. Em nome de Jesus, e nós abrimos o nosso coração, Paizinho, para o Senhor falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Então, o que aqui fala? Que mesmo não florescendo a figueira, mesmo não tendo flores na figueira, não havendo uvas na videira, não tem nada de uva na videira, não tem. Mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras. O que vai ser uma lavoura sem alimento? Nada, né? Porque uma lavoura sem alimentos não tem nada que vá nos alimentar. Ok? Então, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei o nome do Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. A primeira coisa que a gente pode aprender lendo esse texto é que a nossa alegria, ela não é baseada nas situações que a gente está vivendo. Ela é baseada na confiança que a gente tem no Senhor. Ou seja, se eu estou vivendo um momento triste da minha vida, eu vou me alegrar? Eu me alegrarei no Senhor. Eu estou passando por um momento de dificuldade, mas eu vou me alegrar no Senhor. E vocês sabiam que se alegrar é você meter um sorriso no rosto e ficar assim todo o tempo? É? Não é. Você se alegrar no Senhor é você ser grata no seu coração e confiar que Ele já tem a vitória, a sua vitória conquistada. Ou seja, tenha uma pessoa melhor para vocês entregarem todo o seu coração. Se não Deus? Não tem. Deus é a pessoa perfeita para você entregar toda a sua vida, porque Ele é um Deus perfeito. Ele é o Deus que te criou para você ser a imagem e semelhança dEle. Então, não tem outra pessoa que você tem que entregar toda a sua vida. É apenas para Deus, porque Ele vai cuidar da sua vida assim, ó, como se fosse uma joia perfeita, porque você é uma joia perfeita. Foi Ele que te criou. Você é precioso, você é preciosa. E você precisa dar o controle da sua vida para Ele. Porque Deus, Ele não é um Deus bravo que vai chegar batendo assim e querendo entrar na sua vida. Mas você vai ter que abrir a porta do seu coração e falar: Deus, eu te dou o controle da minha vida. Você pode tomar as decisões da minha vida. Eu não quero fazer com as minhas próprias mãos. Eu quero que o Senhor me dê a direção. Amém? Próximo versículo que a gente vai ler, Filipenses, capítulo 4, versículo 4 ao 7. Que vai dizer assim, ó: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A primeira coisa que a gente aprende lendo esse versículo é que a nossa alegria e a nossa amabilidade, o que é isso? É o amor de Jesus que tem dentro de nós. Ela deve ser conhecida por todos que estão ao nosso redor. Se hoje você tem amigos que estão do seu lado, eles precisam ver o Senhor na sua vida. Eles precisam olhar para você e falar assim:
pera, a Nicole tem alguma coisa diferente. A Sara tem alguma coisa diferente nela. E eles vão falar, só pode ser a alegria do Senhor. Quando eu olho para os teens, nossa, tem um brilho no olhar deles. O que é isso? É a presença do Senhor. Porque todavia nós devemos nos alegrar. Se está difícil, a gente está caído, a gente precisa se alegrar. Se a gente está lá em cima, a gente precisa se alegrar. Se está tudo certo, nós precisamos nos alegrar. Mas se está tudo ruim, nós também precisamos nos alegrar. Se eu acordo num dia que eu peço, mãe, eu posso ir em tal lugar? E a mãe fala assim, sim, filha, você pode ir. Sim, filho, você pode ir. Ok, eu vou lá feliz. Agora se eu falo, mãe, eu posso ir em tal lugar? E ela vai falar, Nananina, não, você não pode ir. Aí eu vou começar a reclamar. E eu vou falar, por que, mãe, que eu não posso ir? Eu quero tanto ir, não sei o quê. Não. Todavia eu me alegrarei, porque as pessoas que o Senhor colocou sobre a nossa cabeça, ou seja, os nossos pais, as nossas lideranças, o pastor, eles sabem o que é melhor para todos nós. Porque eles estão sendo direcionados pelo Espírito Santo. E nós devemos seguir o que eles estão nos dizendo. Então, se a mãe e o pai falam um dia, não, você não pode ir, não, você não pode fazer isso. Você abaixa a cabecinha e fala, tá bom, mãe. Todavia, eu me alegrarei. É sim, vou me alegrar. É não, vou me alegrar do mesmo jeito. Amém? Vamos para o próximo versículo. João, capítulo 16, no versículo 33. Olá, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém? O Senhor já venceu o mundo. Mas interessante que quando Jesus fala assim, olha, eu vou subir, eu vou ressuscitar e vocês vão ficar aqui na terra, certo? Estamos aqui na terra? Certo. E ele fala assim, olha, vocês terão aflições. Ele não fala assim, vai estar tudo certo, vai estar tudo jóia, você sempre vai receber sim, tudo que você fizer vai dar certo. Ele não fala isso. Ele fala, olha, vocês terão aflições, vocês terão problemas, mas tendem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ele já morreu por nós. Ele já venceu o mundo. Então, nós precisamos ter a confiança e a plena convicção de que Ele tem o melhor preparado para nós. O melhor para as nossas vidas. Quem aqui quer viver os planos do Senhor? Amém. Então, vocês precisam deixar o Senhor tomar conta da vida de vocês. Vocês precisam dar tudo que vocês têm para Ele, todo o coração. E quando Jesus fala que quer os adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Ele quer dizer, eu quero aquela pessoa que me dê totalmente o seu coração. Eu quero aquela pessoa que se derrame diante da minha presença. Eu quero aquela pessoa que seja simples, humilde e que saiba amar as pessoas que estão ao seu lado. É essa pessoa, é esse adorador que o Senhor deseja. E nós precisamos ser esses adoradores, independente da circunstância que a gente esteja vivendo, da situação que a gente esteja vivendo. Se eu acordo num dia bom, eu falo, ai Senhor, eu sou muito grata por estar viva. Se eu acordo num dia ruim, eu falo, ai Senhor, eu sou muito grata por estar viva. Porque o ar que a gente respira a todo momento, nós só estamos respirando por causa da vontade do Senhor. Foi o Senhor que soprou a vida em nossas narinas. Se não fosse o Senhor, a gente nem estaria aqui. Então nós precisamos nos alegrar, nós precisamos ser gratos. Amém? Outra coisa que eu quero ler para vocês. Como o pastor sempre fala, a Bíblia na veia, né, pastor? Quando Jesus diz para termos bom ânimo, não é para passarmos por essas aflições, por esses problemas, sorrindo e nos alegrando por causa dele, mas não tentando conviver harmoniosamente com ele. Ou seja, quando nós temos um problema, quando nós temos uma coisa que não está tão legal na nossa vida,
quando eu falo para vocês que é para a gente nos alegrar, não é porque a gente vai falar assim, ai, mais um problema chegou, uhul. Ai, eu adoro problemas, que bom que o problema chegou. Isso não é se alegrar. Se alegrar no Senhor, independente da situação, ter bom ânimo e ser alegre na aflição, significa que você tem certeza da vitória que já foi conquistada pelo Senhor. Você tem certeza que Ele já venceu o mundo. E se Ele já venceu o mundo, por que nós devemos nos preocupar? Ele já tem tudo preparado. E eu digo que eu gosto de fazer uma ilustração, e eu sempre falo que eu ouvi desde pequena, e que o pastor fala que eu nunca me imaginei estar aqui em cima. Para vocês terem ideia, a primeira vez que o pastor pediu para eu abrir um culto, eu fui lá e abri, o culto ainda era lá embaixo no salão social, e daí eu, vamos lá, né? Aí eu comecei a falar, comecei a chorar. Porque quem não sabe, eu sou bem emotiva, né? E qualquer coisa, meu Deus, eu começo a chorar. Mas o Senhor, Ele tem um tempo para todas as coisas. E eu nunca me imaginei estar aqui em cima, mas eu comecei a buscar Ele no meu secreto, e eu tive certeza que independente do que eu estava vivendo, Ele já tinha a vitória para a minha vida. E eu falei, eu quero viver os planos que o Senhor tem para mim. Falei, Pai, eu quero viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Não deixe que a minha ignorância, que as minhas atitudes me afastem de Ti. Eu quero ter atitudes que me aproximem de Ti. E eu gosto de fazer a ilustração de que a nossa vida é como se fosse uma televisão e a gente tem o controle. Certo? Toda TV tem um controle. Se você não tem o controle, você não consegue ligar a TV, você não consegue trocar de canal. E muitas vezes a gente pega esse controle para nós e a gente está ali, trocando de canal. Eu vou fazer tal coisa, ok. Eu não quero viver isso, vou mutar aqui a TV. Eu vou desligar, vou ligar. E o Senhor está ali do nosso lado. Filha, se você me der esse controle dessa televisão, aí sim, tudo vai começar a dar do jeito que eu quero que dê. Tudo vai começar a dar certo. Tudo vai começar a correr nos planos que eu tenho para você. E a gente está ali, não, eu não vou dar o controle, não vou dar o controle. Aí quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, a gente entende, eu preciso dar a minha vida para o Senhor Jesus. Então vocês, acredito que a maioria aqui já tenha falado, Senhor, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Todo mundo já fez essa oração aqui? Acredito que sim. Todo mundo já aceitou Jesus no coração. A partir do momento que a gente aceita Jesus no nosso coração, nós damos o controle da televisão, o controle da nossa vida para as mãos dele. E aí Jesus começa a controlar, Jesus começa a tomar as decisões. E eu vejo que muitas vezes a gente acha que se a gente pegar aquele controle de novo, a gente vai conseguir ir melhor. Se eu pegar esse controle, eu não estou gostando muito desse canal que o Senhor colocou para mim, não. Eu vou ir para outro canal. E aí a gente pega o controle das mãos do Senhor. E aí quando as coisas começam a dar errado, quando as coisas começam aos nossos olhos está tudo errado, a gente fala assim, meu Deus, cadê Jesus? Cadê o Senhor que não está me ajudando? Mas fomos nós que tiramos o controle das mãos do Senhor. E nós não podemos fazer isso. Porque se o Senhor, que é um Deus perfeito e maravilhoso, é só Ele que pode nos dar uma vida que seja perfeita e maravilhosa. Porque nós temos que lembrar que o jeito que nós olhamos as situações aqui na Terra não são o jeito que o Senhor vê. Os olhos do Senhor são diferentes dos nossos. Mas nós também temos que buscar todos os dias ter olhos parecidos com os do Senhor. E eu toda vez que vou fazer o meu tempo de oração, o meu tempo de devocional, eu falo, Senhor, eu quero ser mais parecida contigo. Que eu tenha os olhos de amor que o Senhor tem. Porque assim vai chegar um problema e a gente não vai falar assim,
por que, Deus? Eu estou tão cansada, eu não quero mais. A gente vai lembrar que o Senhor está controlando a nossa vida e que Ele tem o melhor preparado. Então você vai falar: todavia eu me alegrarei e exaltarei o seu santo nome. Amém? Mas como manter a alegria quando não temos controle algum sobre as coisas que nos cercam? Às vezes a gente vive e a gente fala assim: uma coisa que acontece aqui eu não tenho como controlar. Uma coisa que dá errado não é a minha culpa. E eu não sei se vocês sabem, mas a alegria é um fruto do Espírito. Nós temos muitos frutos do Espírito e eu amo ministrar sobre os frutos do Espírito. Porque são coisas que, conforme o tempo, nós precisamos desenvolver. Como cristãos, nós precisamos ter os frutos do Espírito. E a alegria é um dos frutos. E nós só vamos desenvolver um fruto do Espírito se a gente tiver intimidade com o Espírito. E é engraçado que todas as ministrações que a gente vê, elas são embasadas em intimidade. Tudo parte da intimidade. Se você tiver relacionamento com o Espírito, você vai começar a desenvolver os frutos do Espírito. Se você nunca tiver intimidade com o Espírito, como é que você vai ter? Como é que você vai ser parecido com Cristo se você não tiver intimidade com Ele? Então nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo, porque assim nós vamos começar a desenvolver os frutos do Espírito. E um deles é a alegria. E daí vai vir o problema e a gente vai falar: todavia eu me alegrarei, porque eu creio no meu Deus da salvação. Amém? Vamos ler Atos, capítulo 16, versículo 16 ao 34. Essa é uma passagem mais comprida, então eu vou ler com vocês aqui no telão, todo mundo prestando atenção. Depois o pastor vai fazer as perguntas, né, pastor? No final do culto. Então vamos lá. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. 18. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, aos juízes da época, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, batidos, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui.
carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, e ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. O que essa passagem diz? Paulo e Silas foram presos por pregarem a palavra do Senhor. Eles foram presos. Olha, isso que eles estão pregando não condiz com o que nós, romanos, cremos e praticamos. Então os juízes falaram: bota eles na prisão. Então, depois de tirarem as vestes de Paulo e Silas, açoitarem, baterem neles, jogaram Paulo e Silas na prisão. E a palavra fala que Paulo e Silas estavam amarrados. E mesmo assim cantaram hinos ao Senhor. E alegraram-se na presença do Deus Pai. Estava difícil para eles. Mas eles decidiram alegrar-se. Todas as vezes que você se posicionar como uma pessoa que o Senhor quer que você seja, terão pessoas que não irão gostar, que não irão te apoiar. As pessoas não apoiaram Paulo e Silas, mas eles continuaram firmes e falaram: eu estou pregando o Evangelho, eu estou pregando o amor de Jesus, e nada vai me abalar. Mesmo na prisão, eles decidiram ter bom ânimo, se alegrar e adorar o Deus Todo-Poderoso. E ao final da história, o interessante é que o carcereiro que foi instituído ali para proteger, olha, falaram: cuida do que está aqui dentro, ninguém pode sair. Quando tudo deu errado, o carcereiro: meu Deus, todo mundo fugiu, eu vou me matar. Aí Paulo fala: não faça isso. E o que aconteceu? O carcereiro aceitou Jesus no coração dele, ele creu e salvou ele e toda a sua casa. Então, para finalizar, o que eu quero dizer para você: quando você decide ter bom ânimo, quando você decide se alegrar, independente da circunstância, terão pessoas ao seu redor que vão ver a diferença e isso vai gerar vida. Isso vai frutificar. Por isso que nós precisamos nos posicionar, amém? Que vocês possam se colocar de pé. Vamos estar orando para finalizar. E que se assim você deseja dar toda a sua vida para o Senhor, que você possa colocar a mão no seu coração. Eu vou estar fazendo uma oração em que você possa estar falando: Jesus, eu preciso e eu quero dar toda a minha vida para você. Todo o controle da minha vida eu quero dar a você. Querido Deus, aqui estão os teus filhos, Pai, os teus filhos amados. Eles estão aqui, Paizinho, fazendo uma aliança com o Senhor, que a partir de hoje, Pai, toda a vida deles está entregue em sua mão, Pai. O Senhor toma o controle da vida deles. E eles vão seguir as suas direções, e independente da situação, eles vão se manter alegres. E vão ter bom ânimo, porque nós sabemos que o Senhor já venceu o mundo por nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós somos muito gratos a Ti, Pai. Amém.